estou estreando agora no Convivência com vocês, de modo especial, eu quero dizer da minha satisfação de estar junto desse grupo. Tem pessoas que, de fato, têm uma trajetória tão bonita e tão significativa, não só em termos acadêmicos, mas também em termos de sociedade, uma contribuição importante, não só ao mundo da academia, mas também como cidadãos nesse tempo em que a gente tem tanta precariedade e pobreza, tanta vida vazia. São pessoas que têm de fato uma importância para a sociedade, para todos nós. Então, a alegria de participar. E como o programa é Paideia, vamos falar sobre Paideia. Então, vou estrear aí um pouco falando sobre o que foi a Paideia, uma palavra inicial sobre a Paideia para os gregos. Primeiro, situando em que tempo aconteceu isso. Na verdade, o grande mérito dos gregos foi ter a capacidade de dar um salto qualitativo, passando da palavra como palavra simplesmente que designa somente aquilo que ela diz, para o símbolo, né? Então a palavra também se torna simbólica e, portanto, a palavra não precisa ser a identidade exata do objeto. Então, nesse sentido, aí, digamos, o grande salto dos gregos foi o processo de uma maior racionalidade, a racionalização um pouco, uma capacidade de teorização sobre a realidade. Esse é o grande mérito. E, além do mais, a gente deve destacar também que, então, dentro desse contexto, o outro elemento fundamental, extremamente importante, é a lógica. Então, não há um raciocínio adequado e lógico, a não ser que tenha todo um contexto. E lembrando que a palavra lógica vem de logos. Então, a lógica é aquela forma de exercício de um raciocínio adequado, um raciocínio apropriado e um raciocínio, portanto, que em si não contenha erro. A lógica justamente seria a negação de qualquer erro. Então esse é o símbolo, esse é o elemento fundamental e tão importante para a cultura. E pensando o seguinte, então, e a expressão máxima da lógica para o grego era o silogismo. Então, silogismo, a palavra basicamente silogismo, sin é com, logos, e daí vem silogismo, então é o raciocínio, aquilo que exprime um pensamento lógico, né? Então, daí entendendo que a própria palavra silogismo contém em si a mesma raiz de logos, né? E então os silogismos eram a expressão em que eles utilizavam, claro, e então para expressar o seu pensamento. Então, nesse contexto, quando que surge, digamos, a Paideia? A Paideia é século V e IV antes de Cristo. Antes, é um momento também que a Grécia vive em um sistema político de cidades-estados. São ao menos 150 cidades-estados, claro que não é o mesmo território da Grécia hoje, mas aproximadamente é essa área. Provavelmente também abrangia uma parte da Macedônia, do atual território da Macedônia, e também uma parte do território para o Oriente era maior do que o atual território. E então, nós tínhamos aproximadamente umas 150 cidades-estados. Aristóteles fala na política que ele examinou 159 constituições dos estados. Então, isso significa que era ao redor disso cidades e estados específicos. Então, vivia-se na cidade-estado. Isto é, cada cidade praticamente constitui aquilo que hoje nós designamos como um estado. E nesse contexto, destaque especial, nós tínhamos então que Atenas, e então Atenas era naquele momento já o centro de toda a cultura grega, né? E que na época, evidentemente, que não tem as mesmas funções que hoje. Então, nessa cidade-estado, por exemplo, aí, qual era o papel
Quando que surge a ética? Surge a ética exatamente, o problema da ética é por causa da convivência das pessoas. E nesse contexto também, quando nós temos o máximo do desenvolvimento da cidade-estado grega, nós vamos ter também a questão, coloca-se também a questão da paideia. Então, só para colocar hoje o seguinte, o que é paideia para o grego naquele momento? Paideia naquele momento é educar, formar o cidadão em sua plenitude. Paideia é preparar o cidadão para viver numa sociedade, na melhor sociedade possível, contribuindo para essa sociedade. E lembrando, por exemplo, então isso significava o cidadão ideal para, dentro da paideia, então, o poetes, poeta, o sofós, o sábio, né? E o politikos. Então, o político é aquele, então, é o sábio, o poeta, o político. Porque, só sem explorar muito cada um desses elementos, uma próxima ocasião a gente vai dar continuidade a isso, mas o poetes, o poeta, para o grego, o oratório tem um papel fundamental. E lembrando a origem da palavra oratória, os, latim é boca, mas então, a oratória deve exprimir o que a pessoa é. E então, a oratória tinha um papel muito importante e por isso a poesia tinha um destaque muito significativo e representava, por exemplo, digamos, a beleza da alma. Porque a poesia ela está estreitamente vinculada ao belo, que é um valor para o grego, né? Um valor, se o sofós, ou seja, a sabedoria, o sábio, depois o político e o poeta estão intimamente ligados, mas o poeta também, aí o ideal do cidadão grego é aquele que vive a verdade, pratica a justiça, vive na vida política e sabe que tem capacidade de admirar o belo. Então, nesse contexto, a paideia surge exatamente como um projeto humano de homem. E para os gregos, lamentavelmente, era homem. Isto é, do sentido até restritivo. Mas porque a mulher na sociedade grega realmente tem um papel muito menor, tanto assim que Platão vai dizer que a mulher deve dar guerreiros para Atenas. E então, nesse sentido, era formar o homem grego com uma cabeça, uma cabeça voltada para o belo, uma vida. Então, depois vamos explorar um pouquinho o que é ser político, vivendo na sociedade a política, então, o que significa ser político, e aí, então, essa vida na polis, o que ela deve expressar, e também a sabedoria. Sabedoria é a virtude máxima. E então, a sabedoria é a virtude daqueles que têm um papel muito importante, tanto assim que, por exemplo, o Platão vai propor que os filósofos os reis deviam ser filósofos, né? E nesse sentido, então, o papel do político, do sábio, é aquele que sintetiza o ideal do homem grego que vive na cidade. Então, é a palavra político, então, claro, não tem o mesmo sentido que hoje, que nós damos àquele que exerce uma função pública. Todo o que vive na cidade, então, originariamente de polis, é político. E lembrando que, então, político é uma palavra grega, cidadão é uma palavra latina. Cidadão vem de civis, que é o latim, político, então, mas para o grego, então, digamos, todo habitante da cidade, ele, na sua essência, deve ser, acima de tudo, um cidadão. Então, a paideia é a ideia de formar isso. Claro que, então, o primeiro projeto daquilo que nós chamamos de paideia, que entre nós ficou mais conhecido como daí decorre a pedagogia, pais paidos significa criança, e agogen significa conduzir, levar. Então, para muitos ficou a ideia de que, então, a paideia se resume à pedagogia. Absolutamente. Isso é um erro grosseiro, crasso, pensar que simplesmente é um processo de educação. É um processo de vida em sociedade, na cidade, para ser feliz
como vai dizer Aristóteles, a cidade tem que tornar o homem feliz. Nessa primeira aproximação, daquilo que nós pensamos, o que deva ser a paideia no primeiro momento, e depois, na semana que vem, a gente então vai continuar na convivência com vocês, e é claro que sujeito a debates, a outros debates que vocês queiram. E agradeço ao Djalma, então, essa é belíssima oportunidade. Acho que você está dando oportunidade a muita gente de, nesse tempo de pandemia, curar um pouco essa doença com um pouco de sabedoria. Então, abraço e até a semana que vem, né?